Olá amigos e visitantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou José Francisco. Pessoal, esse aqui é o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre o consumo das baterias no sistema off-grid, né, no sistema solar off-grid. No primeiro vídeo, eu fiz uma associação das baterias em paralelo, onde eu tinha uma corrente total de 400 amperes e uma tensão de 12 volts com um consumo de 240 watts. Assistam lá o vídeo que vocês vão entender. Nesse aqui, eu fiz o seguinte: eu associei duas baterias em série e mais duas em série. Ambas eu associei em paralelo, de forma que eu tenho uma tensão de 24 volts e eu tenho aqui, ó, na associação em série, a gente conta apenas a amperagem de uma das baterias, ou seja, soma a tensão, 12 mais 12, que vai para 24, e a corrente é a mesma de uma das baterias que passa por dentro da outra. Portanto, nessa associação, nós temos uma tensão de 24 e uma corrente de 100 amperes. Então, nesse caso, eu tenho 100 amperes nessas duas baterias e tenho mais 100 amperes nessas outras duas. Então, esse banco de bateria, ele me dá uma autonomia de 200 ampere-hora. E aí o que acontece? Se eu pegar 24 volts vezes os 200 amperes, eu vou ter 4.800 watts. Essa potência aqui, se vocês olharem lá no outro vídeo, em que o sistema era 12 volts, é a mesma potência. Eu tenho mesmo 4.800 watts, né, de potência, né? E aqui eu tenho o meu consumo, que é 240 watts, é o mesmo consumo também do vídeo anterior, só que olha que coisa interessante. Se eu pegar 240 watts, tá aqui, ó, e dividir pelos 24 volts, que é a minha tensão do banco de baterias, eu tenho uma corrente de 10 amperes. Olha que coisa curiosa. No vídeo anterior, eu tinha, com esse mesmo consumo, eu precisava de 20 amperes sendo disponibilizado das baterias para produzir 240. Já em 24 volts, eu preciso, com os mesmos 240 watts, eu preciso de apenas 10 amperes sendo drenado das baterias para produzir essa potência. Então, já começa, já dá para a gente perceber que em 24 volts é muito mais interessante do que em 12. Porque, olha só, se eu preciso drenar menos corrente do meu banco de baterias, obviamente o sistema vai durar muito mais horas, né? Eu vou poder estar utilizando o meu sistema por muito mais tempo, eu tendo uma tensão maior, que no caso aqui seria 24 volts. E agora, vejam só, se eu pegar os 10 amperes e dividir por 4, eu vou ter 2,5 ampere sendo drenado de cada bateria, né, no sistema com 24 volts. Enquanto que no sistema em 12 volts, eu precisava de 5 amperes sendo drenado de cada bateria. Então, o que acontece? No sistema em 12 volts, eu precisava de 40 amperes para funcionar 2 horas.
com 240 watts, né? Agora, em 24 volts, eu preciso apenas de 10 amperes, ou melhor, de 20 amperes, né? Porque são 2 horas, aqui é 10 ampere hora. Eu preciso apenas de 20 amperes para funcionar as mesmas 2 horas. Então, por aí a gente percebe que o sistema, quanto maior for a tensão do banco de baterias, melhor será o aproveitamento. Ou seja, se em 24 eu já estou vendo a vantagem de ter um banco de bateria com tensão maior, em 48, com certeza, a vantagem será muito maior. Eu acabei, pessoal, não falando aí no início do vídeo, mas o desafio continua. Assina o canal, marca o sininho, já dá o like aí. E aí, quando chegar no final do vídeo, se você não gostar desse vídeo, dessa explicação, você pode estar retirando o like aí do que você havia marcado, né? Então, o que acontece? Se eu utilizar esse sistema durante 2 horas, eu consumindo 10 ampere hora, durante 2 horas eu vou estar consumindo 20 amperes. 20 amperes é exatamente 10% de 200 amperes. Então, nesse caso, eu estou consumindo um valor que está dentro do que é permitido para o meu banco de bateria, como eu já relatei. O interessante é que o consumo seja entre 10% e 15% do banco de baterias. Acima disso aqui, funciona? Funciona. Eu posso consumir 20%, 30%, 40%, só que eu vou comprometer o meu banco de baterias. Vai diminuir a vida útil dessas baterias. Então, o ideal é que seja entre 10% e 15%. Se eu for utilizar esse banco de bateria com esse consumo de 240 watts por 2 horas, aí já vai para 20% do meu banco de bateria, o que já seria inviável, né? Já estaria fora aqui dentro do que seria permitido, né? Então, o ideal é que eu use no máximo até 1 hora, né? Para estar dentro desses 10%. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, se você entendeu o raciocínio entre o sistema de 12 volts e o sistema de 24 volts, e você já deu seu like lá no início do vídeo, se você gostou, permanece o like. Se você não gostou, pode dar o dislike, não tem problema, sem problema algum, como realmente foi combinado. Agora, eu vou para o outro vídeo, vou fazer o outro vídeo mostrando o sistema em 48 volts. E vocês vão ver que é assustador a diferença entre o sistema de 24 volts e o sistema de 12 volts.